Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e eu sou muito feliz em ter você aqui e compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Antes de começar a conversar aqui com todo mundo, queria que você clicasse aqui embaixo e inscrevesse e curtisse já esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai esclarecer muita coisa para vocês e eu acredito que vai ser um papo bem legal, de conhecimento, de pessoas que querem tirar algumas dúvidas e realmente o que eu quero passar para todo mundo é como é se sentir um atentante. Como foi toda a nossa história, como foi que tudo se deu. É uma história bem longa, mas eu vou tentar resumir aqui o máximo. Então, ó, já se inscreve aqui no canal, já curte aqui esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Antes de eu começar de verdade, eu gostaria de dizer a vocês que hoje eu sou muito bem resolvida quanto a esse tema. Não tenho problema nenhum em conversar, em esclarecer. O que hoje eu não aceito é pessoas que entram na nossa intimidade, que desrespeitam os nossos sentimentos e que se acham melhores do que você, do que eu, porque tem um filho, ou podem gerar quando querem. E gente que até nem gera, mas ferem quem não podem no momento de gerar. Então, assim, hoje eu não aceito mais isso. Hoje eu sou super bem resolvida quanto a esse assunto. Falar disso não dói mais, falar disso não pesa. Eu hoje entendo, compreendo e aceito, acima de tudo, o tempo do Senhor. Mas vamos lá, né? A minha vida de tentante começou em setembro de 2016. Nós casamos, eu e meu esposo, em dia 16 de abril de 2016. E nós escolhemos nos guardar até o dia do nosso casamento. E nós começamos a nossa vida sexual normalmente, como todo um casal. Depois do casamento, uma escolha nossa isso. E eu comecei um mês antes tomando anticoncepcional. Com 14 anos eu já comecei a fazer alguns tratamentos com anticoncepcional, porque eu já tinha alguns problemas com policisto e eu precisava fazer esses tratamentos. Então, para mim, foi normal. E eu comecei a fazer esse tratamento com o anticoncepcional um mês antes de eu casar. Consegui uma vaga numa ginecologista da minha cidade, pelo SUS. Nós não tínhamos aqui na minha família, na casa dos meus pais, nós não tínhamos plano de saúde, então a gente conseguiu. E ela me esclareceu. Eu lembro que ela até brincou no dia da consulta que não acreditava que eu era virgem, porque isso era impossível nos dias de hoje, mas uma escolha nossa. E eu disse a ela que eu era assim, e até minha mãe estava na sala e ela disse assim: você não quer que sua mãe saia para você conversar comigo? E eu disse: não, porque eu não tenho que mentir. Eu sou virgem e eu estou aguardando, junto com meu esposo, o dia do casamento. Enfim, né? Então, nessa consulta, ela me explicou algumas coisas de como seria a minha vida sexual, quais eram os exames que eu precisava fazer após um período, né? Que é o exame preventivo que toda mulher faz, então, enfim. E passou a pílula. E eu comecei a tomar. E eu já comecei meu casamento, eu já comecei a minha vida sexual tomando pílula. E isso passou de abril. E quando chegou entre agosto e setembro, eu comecei a me sentir muito inchada. Muito inchada. E pra mim era, não, eu tô engordando porque eu tô no casamento, né? Casamento a gente engorda aí. Que conversa, minha gente. Eu tava inchada. Até que um dia eu fui trabalhar e eu trabalhava sentada e quando eu olhei para minhas pernas estavam enormes, muito inchadas. Eu fui tentar tirar a sandália, eu não consegui tirar a sandália do meu pé, de inchado que tava. Eu lembro que eu tirei uma foto, mandei pro meu esposo e ele disse: isso não é normal. E eu deixei pra lá, coloquei as pernas pra cima e desinchou. Lembro
quando foi 7 de setembro aqui na minha cidade, a gente tava olhando o desfile e quando já foi no finalzinho da tarde que eu olhei para as minhas pernas, estavam inchadas de novo. E ele disse, ó, isso não é normal, no outro dia a gente precisa procurar um médico. No outro dia ele foi trabalhar e eu fui com o meu pai para um hospital e chegando lá, eu fui direto fazer uma ultrassonografia nas pernas, porque eu estava com suspeita de trombose. E graças a Deus não foi, estava no início, mas não chegou realmente a ser a trombose. Eu estava com edema muito grande, minhas pernas estavam muito inchadas. Para vocês terem noção, me levaram de cadeira de roda. E o médico disse assim, ó, como é que você se previne? Eu disse, ó, eu me previno com pílula. Eu tomo anticoncepcional. E ele disse, não pode, você não, ele usou esse termo, você não pode nem sentir o cheiro da pílula, porque isso é trombose na certa. Faça qualquer coisa, use camisinha, procure um DIU, mas não tome pílula. E aí foi quando eu conversei com meu esposo, quando cheguei em casa, eu tive que parar a pílula e a gente pensou na possibilidade de DIU. E ainda procurei um médico e tal, sendo que eu depois a gente conversando melhor, a gente disse, ó, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o tempo do Senhor, a gente era muito novinho ainda de casado, mas a gente disse, não, vamos tentar, a gente vai tentando, se o Senhor mandar, amém. E em setembro que começou a nossa saga de tentantes, setembro de 2016, começamos nossa vida sexual normalmente. E eu lembro que no início isso ficava martelando na minha cabeça. O mês não podia virar, que eu já ficava, meu Deus, eu tô grávida, não acredito, meu Deus, é esse mês eu tô grávida. Minha gente, vocês não têm noção, no ano de 2016, de setembro para o fim do ano, o tanto de teste de farmácia que eu fiz. Era pra eu ter guardado isso, porque ficou pra história. Eram vários, era assim, no mês, a menstruação atrasava um dia, e às vezes nem atrasava. Eu já fazia vários testes no dia pra saber se realmente era. E eu passava mal, eu vomitava, eu achava que tava grávida. E ai meu Deus, vamos pro hospital. E pedia pro médico pra ele passar um exame pra mim. Eu fazia exame, sempre negativo. E cada vez era uma frustração maior. Mas eu disse, não, isso já tá no comecinho. Vai que tá só começando agora e a gente tá treinando. Talvez a gente não saiba muito bem como fazer, não sei. E eu passei esse ano de 2016. Porém, quando chegou no final do ano, comecei a ficar um pouquinho preocupada. E aí eu procurei a minha médica, a ginecologista, e ela disse assim, ó, a partir dos 6 meses, você já pode se considerar uma tentante. Então a gente já precisa ver se realmente não é nenhum problema seu, se realmente é o tempo mesmo que vai dizer, ou se você tá com alguma dificuldade, ou o seu esposo. Então, vamos deixar passar os 6 meses pra gente ver. Passando os 6 meses, eu volto e eu digo, ó, doutora, não tô grávida, não tenho nenhum sintoma, sinto muitas dores. Quando adolescente, já tive um probleminha com policisto. Então, e aí, o que é que a gente faz? Então, foi aconselhável que a gente começasse a fazer uma série de exames. E foi o momento mais difícil para mim, porque tem a não aceitação de que eu não posso gerar, tem aquelas dúvidas de o Senhor me prometeu, Deus ele me fez uma promessa, e por que eu não tô gerando? Eu lembro que com 11 anos de idade, eu nem era mocinha ainda, nem tinha menstruado, e Deus me fez uma promessa enquanto eu estava na igreja, que do meu ventre só sairia virtude, só sairia coisas boas. E eu comecei a questionar isso ao Senhor, tá, Deus, e cadê? E onde é que tá? Mas eu tava aprendendo, era o início de um aprendizado. E aí a gente começou a fazer alguns exames normal de qualquer pessoa, né? Fiz a prevenção, fiz ultrassonografia e
foi quando eu descobri que eu estava com policisto de novo. E ela disse, ó, você emagrece, perde uns quilinhos e depois que você emagrecer, muito provavelmente esse policisto se acaba e você começa a engravidar. E aí, vamos lá, na nossa meta de engravidar, vamos perder quilinhos, mas na verdade não era só isso. E eu perdi os quilinhos e eu não engravidei. E eu volto na médica, ó, já perdi. Eu lembro, minha gente, que em 15 dias eu cheguei a perder 6 quilos. De tão focada que eu tava. E ela disse, ó, vamos fazer o seguinte, vamos partir para a possibilidade de seu marido não conseguir ter filho. Vamos ver se tem algum problema no espermatozoide. Peça para que ele procure um médico. E Ricardo, graças a Deus, super compreensivo, procurou um médico e o médico passou um exame, espermograma. E eu fui fazer o exame junto com ele, né? Ele foi fazer o exame e tudo normal. Ricardo, os espermatozoides, não sei quantos mil espermatozoides. O negócio tava tudo bem. E veio aquela preocupação. O problema sou eu. O problema tá em mim. Mas foi um baque de novo, né? Porque querendo ou não, é mais fácil a gente colocar no outro uma culpa. Mas na verdade, vocês vão entender depois que a culpa basicamente não tá em ninguém. É tanta coisa que não é nada ao mesmo tempo. Vocês vão entender um pouquinho. E eu voltei à médica e disse, ó, doutora, não é. Ele tá bem, esse aqui são os exames dele. Tá tudo direitinho. Sinceramente, eu não sei o que é. E ela disse, vamos procurar o motivo. Mas, enquanto isso, traga ele aqui, a gente vai ter uma conversa, eu vou passar algumas vitaminas pra vocês, alguns medicamentos. Minha gente, começou a série de medicamentos. Misericórdia. Vocês não têm noção do tanto de medicamento que a gente já tomou. A gente, eu digo eu, né? Porque ele pediu uma vez uma vitamina e acabou nem tomando. Que era uma vitamina só... uma vitamina normal. De homem, vitamina A, vitamina B, não sei o que. E eu não, o meu era muito. Minha gente, como eu gastei dinheiro com remédio. Eu fui gastando dinheiro, dinheiro, não tinha. Cada consulta era um medicamento diferente. E eu cheguei no meu limite. Tinha dia que eu tomava 7 comprimidos por dia. E eu já tava no limite do limite. Eu já não aguentava mais tomar remédio. E eu disse, não acredito. E nada mudava. Se tomasse remédio, alguma coisa mudasse, se eu sentisse alguma coisa. Mas não, tava tudo do mesmo jeito. Voltei na médica e a gente refez os exames da mulher, preventivos da mulher. E foi encontrado no meu útero uma mancha. E essa mancha, ela falou pra mim que existiam algumas possibilidades de ser, inclusive o câncer do colo de útero. Isso me deu um baque mais uma vez. E lá vai eu fazer uma biópsia dessa mancha. Foi bem difícil essa biópsia. Para quem já fez biópsia de colo de útero, depois que é retirado aquele pedacinho do colo, é colocado um curativo. E no final do dia, quando eu fui tirar esse curativo, ele colou. Como uma feridinha, que às vezes quando a gente coloca um curativo, ela cola. Ele colou. E aquilo foi uma dor insuportável, mas enfim, tive que tirar e tirei, foi difícil demais. Fiz essa biópsia, graças a Deus não era nada, era só uma cicatrizinha e a gente acompanha isso sempre. E volta a minha saga. E agora, o que é? E eu lembro que a médica falou assim, ó, a gente tem algumas possibilidades de fazer alguns outros exames e eu vou passar para você um exame chamado estereossalpingografia. Quem entende mais dessa área, né, de tentantes, vai entender o que eu tô falando. Basicamente, é um fiozinho que é colocado no canal da vagina da mulher e solta lá dentro do canal um iodo. E esse iodo, ele sai queimando tudo que está atrapalhando a entrada desse espermatozoide, se tiver. E é assim, bem difícil, bem complicado. Eu lembro que eu já estava muito nervosa nesse dia.
Não tinha comido, porque pediram para que eu não comesse durante umas horas, porque dava ânsia de vômito. E se eu comesse, provavelmente eu ia vomitar. E isso ia ser pior. E minha gente, como doeu. Como eu passei mal naquele dia. E aí eu fiz esse exame, soltou lá, né, o iodo e saiu desobstruindo, tentando desobstruir alguma coisa. E eu lembro que no final o médico disse assim, ó, tá tudo livre. Teve algumas coisinhas, mas nada demais. E essas coisinhas foi a que eu senti. E eu fiquei imaginando, meu Deus, imagina quem tá com tudo obstruído. Deve doer, assim, absurdos, né? E eu sei que aquilo ali aconteceu. Nesse dia eu lembro que eu passei mal, já fui direto pra algum lugar, alguma enfermaria, nem lembro. Porque minha pressão subiu, foi uma coisa assim, absurda. Mas graças a Deus estou aqui bem viva, né? E aí fiz esse exame, pra mim um dos piores, e nada aconteceu. Volto pra médica, e aí troco de médica, e volto pra uma médica super humana, super maravilhosa. Essa médica disse assim pra mim, Rachele, muito provavelmente é o tempo de Deus na vida de vocês. A gente não tem nem mais opções. Foi feito tanta coisa em mim, Ricardo, minha gente, praticamente me reviraram de cabeça para baixo. Vocês não têm noção do que eu passei, das dificuldades que eu passei. E para mim, o pior não era os exames que eu tinha que fazer, os dinheiros que eu gastei com medicamento, não era. O pior era a falta de noção de muita gente, a cobrança absurda de pessoas. E eu lembro que chegou um tempo que eu tive que conversar com os meus pais e a mãe do meu marido. E eu tive que dizer, ó, para de cobrar. Não é sobre mim, não é sobre o Ricardo. A gente faz a nossa parte, minha filha. A gente faz a nossa parte. A questão é que é a própria vontade do Senhor. A gente não sabia mais o que fazer. Sinceramente, a gente não tinha nem mais o que fazer. E eu tive que ter essa conversa com algumas pessoas, mas tem gente que é sem noção. Que, na verdade, eu acho que não vale nem a pena gastar a nossa energia. Minha gente, aconteceu tantos absurdos, mas eu creio que isso aconteceu para abrir os olhos da gente e de muita gente quanto a esse assunto. E aí eu queria encerrar agora esse vídeo e vou deixar continuidade para lançar no próximo vídeo de como foi essa questão, de como a gente teve que lidar com essas outras questões de gente sem noção, de uma conversa nada a ver, de falas absurdas. Para quem é evangélico vai entender, de profetadas. Minha gente, vocês não têm noção do que eu tive que ouvir de profetadas, assim, de gente que queria colocar a mão na minha barriga e queria não sei o que. Isso me desgastava demais. Era como se chegou um tempo na minha vida que eu queria culpar Deus, porque o Senhor não tinha falado e por que não estava se cumprindo. Enfim, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversinha do meu início de tentante, né? Eu explicando a vocês um pouquinho do processo. E no próximo vídeo eu vou estar aqui falando para vocês como foi lidar com essas situações, algumas coisas que a gente teve que viver, algumas pressões emocionais que me deixava assim mal. Hoje não me deixa, mas me deixava assim muito chateada. E eu vou conversar isso com vocês nesse próximo vídeo, até como uma forma de alerta, porque às vezes é a ignorância de gente que é ignorante mesmo, e a ignorância da falta de conhecimento. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso num próximo vídeo, tá certo? Um beijo, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que
vocês tenham... Não sei se vai ter gente que vai se identificar com a minha história, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu fico muito feliz em compartilhar, em estar bem mentalmente, minha saúde emocional quanto a esse assunto legal para compartilhar isso aqui com vocês. E é só o início de uma história que tá só começando, tá bom? Um cheiro, até o próximo vídeo. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo e até uma próxima conversa, o nosso próximo encontro, tá certo? Um cheiro, tchau!